Com o tempo eu fui entendendo também que isso é uma filosofia africana, assim, né? De que a gente não pensa só com a cabeça, a gente pensa com o corpo todo. Então, enquanto eu desenho, enquanto eu danço, eu também estou pensando, estou produzindo uma filosofia muito própria. Hoje, pensar expressão corporal, produção de narrativa e essa reflexão, né? Sobre dança, sobre movimento, sobre criação, assim, é um grande eixo para mim, né? Artisticamente falando. Fora todas as questões sociais, políticas envolvidas, assim, né? Que é sempre um pano de fundo, mas que eu vou tratar disso através da minha poesia, através da... Eu vou perpassar por tudo isso dançando, assim, né? Desenhando e dançando. Ricardo Caldeira. Eu nasci em Brasília, assim, passei os primeiros anos de vida no plano piloto mesmo, né? E aí depois eu vim aqui para São Sebastião, só que, como na época minha mãe morava no trabalho, né? Ela trabalhava como empregada doméstica, eu passava a semana no plano piloto e vinha os fins de semana para cá, para São Sebastião. Eu realmente passei a viver a cidade, trabalhar na cidade, entender a dinâmica da cidade de 2010 para cá, assim, quando eu comecei a fazer parte do movimento cultural, né? Enquanto lazer, futuramente enquanto trabalho também, enquanto artista. São Sebastião é recente. Quando a gente chegou era agrovila e não tinha um asfalto, assim, era pinheiro para todo lado, assim, né? Pinheiro e cerrado. E aí, com o tempo, veio o que a gente entende, né? Pela urbanização, o asfalto, um tempo depois a calçada, alguns tipos específicos de conjuntos habitacionais. À medida que a urbanização vem, as coisas elas vão ficando mais caras, assim, né? E a população negra ela é empurrada para outros lugares que ainda estão nesse processo de desenvolvimento. Assim. Quando eu era criança, eu tive muito acesso, assim, a desenho animado, história em quadrinho, próprio desenho mesmo, né? Tanto na escola quanto em casa também, assim, eu fui muito estimulado. Como eu lia muito gibi, eu tinha um amigo que a gente desenhava junto, ele desenhava, também conversava sobre isso, a gente ficava criando as nossas histórias. A gente pegava a folha A4, dobrava no meio, pegava grampeava, pegava as canetinhas e começava a criar as nossas histórias, assim, né? Isso eu fazia tanto com esse meu amigo da escola, mas também com os meus primos, do interior de Minas Gerais, que eu passava as minhas férias lá, assim, né? Comecei com giz, né, assim, coisa bem de criança, mas eu acho que a canetinha foi um processo que sempre me acompanhou, desde a infância, adolescência, até a vida adulta, assim. Por conta dessa dinâmica da cor, da linha, né, de desenhar com a cor. Eu já fazia zine quando eu era criança, era um zine, assim, né? Uma publicação independente, artesanal, com o recurso que você tem ali e passando a mensagem que você quer transmitir na hora, assim, né? Nos quadrinhos, tinha os personagens, né? Tinha o Ricaldo, tinha a Maria, tinha... Eu não vou lembrar os nomes. Mas era muito parecido com os enredos da Turma da Mônica, assim. Era uma turminha da pesada vivendo loucas aventuras. Uma coisa nesse sentido. Quando eu fui para Minas, teve uma série que foi produzida ali, assim,
que foi... que eram os Cavaleiros do Esgotão. Que era bem isso, assim, era uma galera jovem, assim, só que eu não lembro exatamente o quê. Que, enfim, só que isso tinha a ver também com o contexto que a gente estava, porque, assim, a casa da minha avó era perto de um córrego onde passava um esgoto, e às vezes a gente tinha que sair de um lado para o outro e atravessar uma pontezinha, assim, né? Então tinha essa coisa meio dessa falta de infraestrutura da vizinhança, assim. Uma outra produção também, isso já com um amigo da escola, era o que era o IP, que era Indecências Pokémon, que a gente pegava os personagens do Pokémon e fazia eles, tipo assim, vivendo uma vida muito louca, assim. Tinha um dos Pokémons é a Butterfree, né, que era uma borboleta, que eu chamava de Butantã, em referência à coisa da cobra e tudo. E aí, na época, aconteceu várias coisas, ela morreu, aí ela foi pro Inferninho da Torre, que era uma torre de Babel, que era um cortiço, e lá ela fez amizade com a Cofa, que era a adaptação do Coffin, né? Então, tipo assim, era meio que isso. E é engraçado que eu acho que eu tava na 7ª série, e quando eu tava, sei lá, tipo assim, na 8ª, eu fui começar a entender meu desejo sexual no corpo, assim, né? A sentir atração sexual, ter vontade de beijar e tal. Só que hoje, olhando para essa produção, eu percebi que já tinha essa latência da sexualidade, né? E eu acho que foi massa, assim, essa forma de me expressar muito naturalmente, assim, e com o meu amigo, assim, né? Para mim, ser artista era uma coisa muito distante, assim. Como é que eu vou ganhar dinheiro com... Até hoje, assim, hoje é difícil, mas na época era mentalmente impossível para mim, não existia essa possibilidade. Aí eu entrei para publicidade, só que quando eu estava no finalzinho do curso de publicidade, eu já, paralelamente também, eu já fazia parte do movimento cultural e estava produzindo, né, circulando os meus desenhos, poesias, textos. A partir do movimento cultural, eu compreendi que ser artista enquanto profissão, enquanto modo de vida era possível para mim, e eu decidi ingressar na UNB. Só que um pouquinho antes disso também, eu fiz amizade com algumas pessoas que já estudavam na UNB, né? E aí eu comecei a frequentar ali e perceber que as pessoas elas não eram tão diferentes de mim, assim, sabe? Eu cresci com essa mentalidade tipo de a UNB é para filhinho de papai. Você vai precisar estudar muito para entrar na UNB. Se você entrar na UNB, você nunca vai sair. Então era uma coisa assim, não, como é que eu vou só estudar? Porque eu preciso trabalhar. Na época eu fiz o curso de Teoria Crítica e História da Arte, porque eu sempre gostei muito de pensar a narrativa nas artes visuais, de entender o meu processo do desenho. Eu não digo que eu sou autodidata, porque eu sempre tive muita influência de pessoas muito próximas, assim, né? Assim, eu participei de aulas de desenho, eu tive amizades que desenhavam, pessoas que me influenciavam e me incentivavam. Então, pensando no meu trabalho com artes visuais e com a pintura, eu vejo que eu tenho uma forte influência, por exemplo, do expressionismo, assim, né? Tanto no sentido dessa construção do corpo que é muito pelo movimento, assim, né? A expressão do movimento, a forma como eu uso a tinta também, eu gosto muito de que a pintura se forme na própria tela, assim, né? A mistura a forma vai se misturando ali, vai criando uma coisa nova na própria tela. Nessas duas pinturas, talvez por ter uma amplitude maior da superfície, mas rolou de serem
pessoas dançando aqui, né? Aqui, na medida que eu fui desenhando, eu falei, me parece muito uma bailarina circense, mas que também isso, né? De que tá ali brincando com a mão. E eu acho interessante, por exemplo, de que aqui o antebraço, o ombro, mas que no movimento esse ombro ele se projeta para frente com as mãos, isso gera uma tensão aqui. Fazer esse movimento gera toda uma tensão corporal, e esse rosto é um rosto de um corpo tenso, de um rosto que se fecha, mas que ao mesmo tempo dança, assim, né? Esse vestido dela dança. Então, a minha dança, o que eu gosto de mostrar das expressões é que não importa se está alegre ou triste, mas está ali uma emoção em movimento, né? Só que, indiretamente também, eu vejo, por exemplo, na questão da expressividade, da expressão corporal, eu percebo muitos artistas assim, né, que a gente chama da arte, da cultura popular brasileira, que é uma arte de matriz africana, indígena, que eles me influenciam muito, assim, embora assim, muitos eu não consigo dar um nome, infelizmente, né? Mas, por exemplo, eu tenho um artista que é da Chapada dos Veadeiros, o Moacir. A expressão corporal, a expressão do rosto me influencia muito também, sabe? E trazendo essa experiência do corpo, da expressão corporal, assim, né? De pensar o êxtase, de pensar o êxtase da emoção, de como isso transforma o corpo, é uma experiência que eu vivo muito dentro da cena cultural, tanto aqui de São Sebastião, mas também de amigos e amigas do DF, né? Quando eu comecei a fazer alguns cursos e algumas vivências com dança, especial dança contemporânea, enquanto eu já desenhava também, eu fui percebendo que uma coisa influenciava na outra, assim, né? A minha experiência do movimento influenciava o movimento, a sensação de movimento no meu desenho e como eu me movimentava durante o processo de desenho e o que ligação isso tem a ver com o que eu sinto, com o que eu interpreto o mundo. Quando eu estava mais ou menos com uns 20 anos, eu fiz um curso no Espaço Cultural Renato Russo, que foi o curso de desenho e curso de pintura com a Cristina Meirelles. E aí no curso de pintura, ela falou uma frase, assim, que para ela foi muito natural, mas que me marcou muito, que foi: pintar é um ato de coragem. Foi a minha primeira experiência com a pintura, assim, fora da escola, assim, né? E com a tinta acrílica, que inclusive esses trabalhos aqui são em acrílico. E a minha experiência com a tinta acrílica, ela seca rápido, assim, né? Ela tem uma maleabilidade interessante. E justamente isso, a partir desse incentivo, eu experimentei o gesto da pintura, eu experimentei sentir ali a tinta, ela se movimentar, uma coisa mais livre, assim, sabe? Na mesma época também eu fiz um curso de circo e dança contemporânea, fiz outros cursos onde eu trabalhei a dança, teatro, e tudo isso foi acrescentando muito para mim, assim, né? De pensar a livre expressão do meu movimento. Eu acho interessante também pensar assim, que o que eu produzo agora, o que eu faço agora é também parte de uma resolução de conflito. Quando eu era adolescente, meu apelido era Tropeço, porque assim, eu cresci muito rápido, já tinha uma voz grave, mas também porque eu vivia tropeçando, assim, era desengonçado, muita insegurança em relação à minha sexualidade, à minha expressão corporal, assim, né? Então, essa experiência da dança foi muito transformadora para mim, porque eu, entrei no meu corpo, assim, né? A minha aproximação do terreiro também, assim, e aí no próprio terreiro, compreender que quando as entidades e os orixás eles vêm, eles dançam, né? E o que significa a dança? Isso é tudo muito uma forma de expressão que ela vai se encontrando, e eu vejo que no meu desenho,
naturalmente isso está muito expresso, assim, né? Esse desenho aqui, ele é inspirado tanto no Vogue, que tem esse movimento que é o Illusion, mas também muito no que eu aprendi na dança do ventre, assim, né? Que é essa brincadeira com as mãos e que tem um coroamento, que tem uma valorização do rosto. Eu percebo que eu tenho duas formas no desenho, digamos assim. Uma coisa é o meu desenho com quadrinho, com a canetinha, na verdade, que é um outro tipo de narrativa diferente do desenho que eu faço a carvão, assim, né? Então eu acho que essa coisa do carvão, que é muito orgânico, o carvão, a tinta, ele tem um certo descontrole, assim, né? Então me leva muito para um lado mais dramático, expressivo e visceral, assim, né? Isso tem muito a ver com essa linha contínua também, porque ali a minha emoção, ela tá ali, tá fluindo. E se eu faço um desenho grande, me dá a possibilidade de ir no corpo todo mesmo, né? De fazer um movimento forte com o braço, de me debruçar sobre o desenho, enfim, uma coisa nesse sentido. Quando eu estou trabalhando com a canetinha, já é uma outra forma de me relacionar com o traço, porque a canetinha, ela é desse tamanho, assim, né? O biquinho da canetinha é desse tamanho. Então, tem uma certa minúcia, eu vou estar ali fazendo um movimento, eu vou estar fazendo um movimento físico menor aqui, e é isso dá tempo, né? Da cabeça, tem um outro tempo para pensar, de fazer detalhe, sabe? Eu acho que isso tem a ver também. Objetivamente, eu lembro que a minha atenção com as mãos se deu muito por um cuidado específico que eu tive que ter com as mãos. Que foi mais ou menos ali 2016, 2017, que eu tive uma crise assim muito pesada de tendinite, onde a minha mão doía muito, eu perdia força na mão, assim, né? Então, tipo, era assim, assustador isso. E aí, nisso, eu fui tendo um processo de cuidado com a mão, tanto de tratamento mesmo, assim, né? Remédio, acupuntura e tudo, mas pensando também em atividade física, onde eu precisei alongar a minha mão. Na dança do ventre, que tinha a dança com a mão, foi mais ou menos também nessa época que eu me aproximei do Vogue. E aí o Vogue é toda uma... Tem a hand performance, assim, né? Tem toda uma atenção para a mão. Metaforicamente, mas também somaticamente, assim, as minhas mãos, elas precisavam de água, elas estavam secas, assim, né? Então, nessa série, eu exploro muito os retratos dessa relação da mão e do rosto, como essa relação de cuidado, como uma relação de toque, de massagem, de apreciação, de contato. Esses desenhos aqui, eles são búzios, mas também é uma estilização dessa parte aqui da nossa mão, esses olhinhos das mãos, né? E aí, de novo, essa comunicação, né? Dessas mãos que vêm desses... Os búzios, eles falam, né? Os búzios, eles mostram destinos. É o corpo, mas que está totalmente embebido e mergulhado nessas águas, assim, né? Pensando que a água ela também está ligada às nossas emoções, a água ela está ligada à fluidez do movimento, né? Na minha relação com a tela, isso ficou muito marcado, assim, de que eu fui... A tinta, para a tinta ela estar escorrendo, foi um trabalho que eu fiz de ir criando acúmulos para que a tinta ela fosse escorrendo e que eu fosse brincando com isso, assim, né? Isso, para mim, está muito ligado a uma inundação, a um transbordo, uma chuva, lágrima, exatamente.
E a chuva, tanto a chuva, a lágrima, o suor, é um transbordamento, assim, né? E pensando que esse transbordamento, ele também tem uma carga emocional. Quando a gente sua, chora, também o corpo ele está ali, né? Colocando a água para fora, mas também há um impulso emocional, há uma força dramática emocional daquilo escorrer, né? Eu acho que isso é uma filosofia de vida para mim, assim, sabe? Porque, por exemplo, quando eu era criança, eu fazia os trabalhos, eu fazia os meus gibis a canetinha e eu não fazia um roteiro, era meio Bollywood, assim, né? É Bollywood, né? Era meio Bollywood, assim, de fazendo a coisa conforme vai acontecendo. É um traço da minha personalidade também, né? No desenho também, até como algo que eu aprendi nos cursos que eu fiz, assim, né? De, opa, errou, dá um jeito de adaptar esse erro e transformar ali numa continuidade do seu desenho, né? Bom, a gente está aqui na Rashif Galeria, é um espaço cultural voltado para a difusão, comercialização de arte, mas também a potencialização de artistas da periferia, tanto do DF, mas de outras partes do Brasil. Ela é produzida pela Sebastianas, que é uma agência potencializadora de artistas, né, da Quebrada. A gente está aqui em frente ao Campo Central de São Sebastião, que é uma área super movimentada. A gente volta e meia, tem uma moto, carro de som, a galera aqui jogando futebol. E que é uma característica aqui da cidade, assim, né? Ao mesmo tempo que a gente tem uma característica muito interiorana, mas também tem esse pulsar, assim, né? Que é muito próprio da periferia. A forma de sustentação que a gente tem hoje é pela venda de obra, mas principalmente pelos leilões. Então, enquanto coletivo, enquanto galeria, a nossa busca é ser esse espaço de troca assim, né? Tanto de uma troca comercial, que dá sustentabilidade para a gente, mas também uma troca de saberes, troca de conhecimento, difusão de tecnologia, né? A gente vê na prática que fazer arte e cultura, ela é também lazer, é também entretenimento, mas é um espaço de formação profissional, educacional, política, pessoal, comunitária, espiritual. Bom, os meus objetivos enquanto artista é, sim, aquele famoso viver da minha arte, né? Eu entendo que, para mim, assim, enquanto um homem negro, da periferia, homossexual também, viver de arte é um investimento, assim, né? Então, é um investimento que eu tenho feito, assim, desde que eu sou criança, eu tô nessa estrada, assim, né? Mais objetivamente, a partir de uns 20 anos, que eu me entendi artista e de que, basicamente, tudo que eu faço na minha vida é direcionado a isso, assim, né? Entender que eu tô investindo e que o retorno, ele vai vindo, assim, né? Eu acho que é importante a gente entender também a periferia como uma comunidade também. Não que periferia é sinônimo de quilombo comunidade, mas por ter essa junção de pessoas, inevitavelmente é um traço cultural também, né? O trabalho em comunidade. A gente precisa produzir arte e cultura pela gente mesmo, porque o Estado nem sempre vai chegar aqui ou não vai chegar da forma e intensidade que a gente precisa. O artista ele não é uma empresa, mas o artista ele gera empregos, ele gera renda, ele gera trabalhos para toda uma comunidade, né? Mas não é só ele. É um conjunto de artistas que vão ali se formando, que vão ali se capacitando, profissionalizando e criando uma cena, assim, né? Fortalecendo uma cena em determinado espaço.